Hello everyone! In today's class, we will correct the exercise. Na aula de hoje, nós vamos corrigir o exercício. O exercício do livro didático Alive, das páginas 110 em diante. Na primeira parte do vídeo, nós vamos corrigir o exercício que foi designado para vocês fazerem na semana passada. Mas em seguida, nós vamos fazer juntos o exercício da parte Focus on Language e dar início ao conteúdo Simple Future, né, que é o futuro simples. Então, essa parte nós já vamos fazer juntos. Espero que vocês tenham feito o exercício para poder fazer a correção. Não tem correção se você não fez o exercício antes. A segunda parte, tudo bem, nós vamos fazer juntos. Mas a primeira parte, você deve ter feito antes o exercício. Então, se você ainda não fez, dá uma pausa no vídeo, realiza o teu exercício primeiro e depois volta para a correção, tá bom? Então, vamos lá para a correção do exercício. Bom, os objetivos, específicos desse exercício, dessa aula, é aprender a reconhecer características do gênero previsão do tempo, reconhecer e usar o Simple Future para oferecer ajuda, fazer promessas e fazer previsões. Então, no começo do exercício, nós temos Let's read. Before you read, antes de ler, comece a ativar o conhecimento prévio que você tem sobre esse assunto. Então, a pergunta A: What is the weather like in your region at this time of year? Qual é o tempo, o clima, segundo o professor Irlânio, é tempo, Qual é o tempo na nossa região nesta parte do ano? So, it's cold, A parte do ano em que nós temos frio, entre aspas, Porque o que é frio para nós, em outras partes do mundo, eles não consideram frio, Por exemplo, se formos comparar com os lugares onde neva, onde as temperaturas ficam abaixo de zero, Mas para nós a gente considera que está na época fria do ano, So it's cold. In most part of time, it's dry and warm. É seco e quente, And wet and hot é o tempo nas regiões mais litorâneas, quando a gente tem úmido e quente, certo? Então, aqui a gente vai ativando o conhecimento em relação ao vocabulário referente ao clima, meteorológico. Então, aqui a gente tem dry, que quer dizer seco, warm, quente, wet, úmido, hot, quente também, mais quente, e cold, que é frio, certo? On the letter B, do you watch the weather forecast on TV? Você assiste as previsões de tempo na TV? Ou você vê no seu celular? Hoje em dia a gente vê mais no celular, Mas os jornais, the news, generally shows the weather forecast. Geralmente apresenta a previsão do tempo. Então, lembrando, gente, que as respostas, quando a gente tem o auxiliar, do you watch, você assiste, as respostas são com o auxiliar também. Então, você vai responder yes, I do, no, I don't. Então, eu não devo colocar apenas yes ou apenas no. Você teve uma pergunta com auxiliar, então você responde com auxiliar. Yes, I do, no, I don't. The next question you have the test. Então, nós temos aqui o texto. Então, veja que é um texto também que faz uso da linguagem não verbal. Eu não tenho apenas o verbal para entender, Eu tenho as imagens que me ajudam na compreensão desse texto, Então, aqui a gente pode ver que se trata do veículo site da internet, Essa previsão do tempo foi tirada de um site da internet. A referência está aqui do lado, no livro de vocês podem ver melhor. E aí eu tenho United States Weather, então clima, tempo nos Estados Unidos, Orlando Local Weather.
Então, aqui a gente tem, veja que a aba que está dominante é essa. Então, a cidade que está sendo, da qual está sendo dada a previsão do tempo é da cidade de Orlando, né? Cold flu, resfriados. Então, aqui é relacionado aos problemas respiratórios que a mudança de clima pode trazer. Não é uma aba que está sendo trabalhada aqui no livro didático, tá certo? So, aqui lembrando o vocabulário now, agora, weekend, semana, extended, estendido, né? Então, mostrando mais do que o momento atual, month. Então, apresenta também a previsão do tempo para o mês e radar, acho que uma previsão mais ampla, né? Não só da cidade de Orlando, talvez, ou uma visão talvez de satélite, né? Não sei, aqui fica na inferência. Mas o que a gente tem aqui, né? Veja, today, hoje. Então, está sendo dado um destaque aqui, né? No today, que é o hoje. E aí a gente pode inferir que isso aqui, esse acesso, ele foi dado no dia específico da semana, né? Por quê? Porque após o hoje, eu tenho Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. Então, eu posso deduzir que o today aqui é segunda-feira, Monday, né? O dia da semana, Monday. Veja também que eu tenho May 2, May 3, May 4, May 5, May 6. Então, o que é isso? As datas, né? O dia. A segunda-feira foi 2 de maio, a terça-feira seria 3 de maio. Isso, pessoal, na referência você observa que é de 2016. Então, aqui eu tenho as imagens que me ajudam a perceber em relação a esse tempo meteorológico. Aqui a thunderstorm in spots. Então, por a imagem, eu vejo que tem um pouco de tempestade, né? Tempestade, mas não o dia todo, não completamente. Por quê? Porque diz in spots. E também o solzinho não está coberto completamente, né? Então, aqui teria um pouco de sol, mas também a little thunderstorm, ou seja, um pouco de tempestade em alguns pontos. On Tuesday, a thunderstorm in spot 2. Wednesday you have heavy rain and a thunderstorm. Look at the picture. Observe a imagem. Aqui a gente já não tem mais o sol de forma nenhuma, né? Então a gente vê que predominantemente o clima vai ser de tempestade. Heavy rain, chuva pesada, né? Então uma chuva forte. And a thunderstorm e tempestades. On Thursday, we have sun, breezy and less humidity. Então, nós temos aqui como imagem o solzinho, né? E nós temos ensolarado, breeze, de brisa, né? Então, com ventos, né? E menos úmido, né? Ou seja, pouca umidade em relação ao tempo meteorológico. Friday, pleasant with plenty of sun. Então, aqui a gente tem um dia agradável com bastante sol, ok? Então, aqui nós temos 92 degree, 91 degree, 83 degree, 84 degree, 81 degree. O que seria isso aqui, né? Então, as temperaturas. Essas são as temperaturas, ok? Aqui eu tenho now, veja só, now, daily, hourly, morning, afternoon, evening e overnight. Então, o que são essas expressões, né? Vamos lembrar o vocabulário. Então, now significa agora, né?
Então, é o momento, a temperatura e, enfim, o tempo como estava no momento em que o site foi acessado. Daily, diário, então vai mostrar a previsão do tempo para aquele dia. Hourly, a gente tem aqui hour, né, de hora, então vai mostrar de hora em hora. Morning, manhã. Afternoon, tarde. Evening, noite. Overnight é madrugada, né? É depois da noite, ou seja, a madrugada. Então veja que a previsão do tempo aqui é bem detalhada, de acordo com a intenção do leitor, do que é que ele quer verificar, né? Então ele está acessando hoje para ver como vai estar o tempo amanhã, porque ele vai se programar para alguma atividade no dia seguinte. Então, o tipo de análise que ele vai fazer, a leitura pode ser bem específica, relacionada ao seu interesse, né? Ao seu planejamento, ok? Além do texto não verbal, né, com as imagens, que a gente pode dizer que está organizado até em um infográfico, a gente tem aqui um pouco de texto verbal apenas. O Weather Forecast, May 2, 2016. Expect a toast day for the area today. Highs near 9 with a wind chance set up after 2 p.m. at 3%. Tonight, lows fall through the 7s, rain chance dry up after 9 p.m., quiet and warm overnight. Now Texas prepare for high with mattress, pillows, and bubble wrap. So, a tradução aqui do texto, vamos ver as palavrinhas. Expectativa de um dia quentinho para a área hoje, altas próximas a 90, no caso 90 graus, com uma chance de chuva depois das 2 horas da tarde de 30%. Tonight é o que? À noite, né? Baixas caem para 70%. Chance de chuva, dry up, a gente viu que dry é seco, né? Então, chance de chuvas secam depois das 9, em português não fica bom. Então, a gente pode pensar o quê? Que as chances de chuva diminuem depois das 9 horas da noite. Quiet and warm overnight. Quiet and warm overnight seria madrugada, né? Quieta e quente, ou seja, sem a chuva, sem tempestades e com a temperatura mais quentinha, né? Como ele colocou aqui, né? Expected a toast day for the area today, ou seja, um dia quente. E aqui, North Texas prepare for high with mattress, pillows and bubble wrap. Pillow, gente, quer dizer travesseiro. Então, a gente pode entender, seria o que? Mattress, colchão, né? E bubble wrap é plástico bolha. Então, essa parte aqui, ela tem que ser entendida de uma forma figurada. Hail significa chover granizo, né? Então, o norte do Texas se prepara para chuva de granizo com colchão, travesseiro, e aí eu vou entender plástico bolha, eu vou entender como sendo o quê? Cobertores bem aquecidos, né? Visto que vai chover granizo no norte do Texas, então eles precisam ficar bem aquecidos. Daí a referência a colchão, travesseiro, né? E esse bubble wrap. Então é isso. Então fizemos aqui a compreensão do texto, né? E aí a pergunta: Who may be interested in this weather forecast? Quem poderia estar interessado nesta previsão do tempo? Então, foi o que vocês colocaram no exercício, né? Então, a sugestão de resposta é people who want to choose the vacation time in the US, travelers in and to the US, farmers
etc. Então, as pessoas que podem querer escolher, né? As pessoas que querem escolher suas férias, né? Ou um feriado nos Estados Unidos, viajantes que estão nos Estados Unidos, fazendeiros, né? Ou como eu disse no começo do vídeo, alguém que quer planejar o seu dia ou planejar alguma atividade para o dia seguinte, né? Então, são várias possibilidades, né? Aqui está uma sugestão. Are the temperatures displayed in Celsius or Fahrenheit? How do you know that? Então, quando ele coloca aqui essas temperaturas, 90 degrees, 91 degrees, 83 degrees, você acredita que elas estão apresentadas, né, em Celsius ou Fahrenheit? Aí você vai dizer que é Fahrenheit, né? Por quê? Como que a gente sabe? The numbers refer to the temperatures are much higher than we are used to in Brazil. Então, a gente não está acostumado a ver temperaturas de 90 graus Celsius muito alta, né? It's impossible to... No tempo aqui para nós, uma temperatura de 9 graus Celsius está tostando tudo, queimando tudo, né? Então, não é isso. Não é Celsius, é Fahrenheit. E aqui tem, né, uma dicasinha para você fazer a transformação de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Aqui, ó, Fahrenheit is a thermodynamic temperature scale in which the freezing point of water is 32 degrees Fahrenheit and the boiling point 212 Fahrenheit at standard atmospheric pressure. Ou seja, Fahrenheit é uma temperatura termodinâmica, é uma escala de temperatura termodinâmica em que o ponto de congelamento, né, o ponto da água congelar é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição, boiling, é de 212 Fahrenheit. E aqui tem a formulazinha para você fazer a conversão. Então, se você tem a temperatura em Fahrenheit, você pode colocar menos 32 dividido por 1,8, você vai ter a temperatura em Celsius. Ou se você está com a temperatura em Celsius, você pode multiplicar por 1,8 e depois somar com 32, aí você vai ter a temperatura em Fahrenheit. Então, lembrar aí para química e física, acho que vocês já podem ter visto esse conteúdo ou vão ainda precisar fazer isso. Bom, the next question. What other information was relevant for people visiting Orlando at the time? Que outras informações, né? Que outra informação era relevante, tá aqui no singular, que outra informação era relevante para pessoas visitando Orlando naquela época, naquele tempo. So, changes after the storm and heavy rain. Então, era saber da possibilidade, né, chances de tempestades ou chuva pesada. Normalmente, quando a gente quer ver a previsão do tempo, a gente procura saber se vai ter exatamente isso, né? Tempestade ou chuva. The letter D. What was the temperature when the website was accessed on May 2, 2016? Qual era a temperatura quando o site foi acessado em 2 de maio de 2016? Bom, então como eu falei para vocês lá, né? Ele apresenta today and now, né? Ou seja, o hoje e o agora. Então, quando ele pergunta aqui qual era a temperatura, né, quando o site foi acessado, ele quer que você perceba exatamente aquele now, agora, 90 degrees. What was the forecast for May 2, 2016 in the evening? Qual é a previsão para a noite, né, daquele dia, 2 de maio de 2016? Então, para acessar essa informação, você tinha que ter visto o texto, ter lido não só, porque
o infográfico, ele apresentava ali as informações da semana e do dia, do momento, né? Mas para a noite você tinha que ter lido o texto. Então, Laos fall through the seventh, rain and dry up after 9 p.m., que é o que está lá no texto, né? As baixas que caem para 70 graus e as chances de chuva que ficam escassas, né? Ou diminuem depois das 9 horas da noite, né? Ou seja, sem chances de chuva depois das 9. What good news would a TV report give about the weather on May 5, 2016? Então, que boas notícias uma repórter de TV daria sobre o tempo no dia 5 de maio de 2016? Então, a gente precisa voltar de novo, ver aqui 5, né, de maio, on Thursday, né, na quinta-feira. E aí nós teríamos aqui, ó, sun, breeze and less humid, ou seja, um tempo mais agradável, né? Thursday will be sun, breeze and less humid. Ok, pessoal? So, the next question. Read the following prediction. Which one is true, is or are true for your region this week? Bom, então a gente precisa dar uma acessada na previsão do tempo da semana, né? Porque aqui ele pergunta for this week, para esta semana, e ver como que vai estar a temperatura. It will be warm and dry. Então, eu dei uma olhadinha no celular, eu verifiquei a previsão do tempo no celular. E aí a gente pode ver, letra A, it will be warm and dry, será quente e seco. Então, pelo que eu verifiquei no celular, a gente tem uma predominância de tempo nublado esta semana, né? Uma pequena mudança domingo, uma possibilidade de chuva em 40%. Bom, domingo já é considerado semana que vem, né? Então a gente vai considerar a previsão do tempo essa semana. It will be warm and dry. Quente e seco, eu não diria que seria que nós estamos num tempo seco, né? Nós estamos tendo uma boa umidade e também não está tão quente, né? Rain will fall during the night. Então, chuva cairá durante a noite. Não temos previsão. Verifique no seu celular, dê uma olhada na previsão do tempo e aí pense nesse vocabulário. It will be sun, vai ser ensolarado. Não temos o sol completo, então a gente não vai considerar it will be sun, ok? Thunderstorm are possible. Tempestades são possíveis? Não, também não temos previsão de tempestade. It will be hot and wet. Vai ser quente e úmido. Podemos considerar um pouco de umidade, sim. Essa, como eu falei no começo do vídeo, né? Esse hot and wet é mais para o tempo nas regiões litorâneas. Aqui, quando chove, né? Logo após, a gente tem aquele calor úmido, um pouco diferente. The letter F, temperature will be high, as temperaturas estarão altas. Bom, você considera 32 graus, 33 graus, 30 graus, 31 graus como temperaturas altas? Eu acho que aqui a gente considera temperatura alta quando nós temos 36, 37 graus, né? Então, I don't think temperature will be high, que as temperaturas estarão altas. It will be cold, vai estar frio. Yes, I think so. Eu acho que razoavelmente frio, né? It will be wind. It will be wind, vai estar com ventos. Windy. Wind significa vento, até a letrinha D. Com o acréscimo de Y, a gente tem o adjetivo windy, que vai ser com ventos, né?
ventoso. O tempo vai estar ventoso. Hoje nós temos um pouco de vento. It will be cloud, cloud. Cloud até a letra D é nuvem. Cloudy com o Y é o adjetivo, então vai estar nublado. Sim, a previsão predominante para essa semana, né, é que it will be cloud. There is just a small chance for an insolate shower. Há uma pequena chance de um banho isolado. Aí, diante do contexto aqui, pessoal, de tempo, a gente deve pensar esse shower aqui não como um banho normal de chuveiro, mas como um banho de piscina ou um banho de praia, essas coisas, ok? So, the next question, let's go. In your notebook, write the correct combination of letter numbers to relate the word to the image. Então, realmente é a questão de aprender esse vocabulário aqui, pessoal, do tempo, né? Rainy. What is the picture that shows rainy? Qual é a imagem que mostra chuva? Então, nós temos aqui, né? The number 4. Letter B. Windy. Windy, como eu mostrei aqui para vocês anteriormente, é vento, né? Então, number 6. Cold. Cold significa frio. Então, a gente tem aqui um termômetrozinho, né, para mostrar as temperaturas bem baixas. Então, number 8. Cloudy. Cloudy, como eu falei também antes, significa nublado. Então, nós temos number 1. Storms, tempestades, né? Tempestades. E aí, aqui a gente tem aqui, ó, o chuva, raio, né? Storm. So, letter E, number 5. Shower, sun and snowy. É o que falta, snowy. Bom, então, para começar aqui, snowy, letter 8, eu tenho até a letrinha W, é neve, né? Então, aqui é o adjetivo, sempre com a letrinha Y, aqui é o adjetivo. Então, aqui com neve, né? Então, number 7. Agora, shower and sun. What the difference? Então, a gente tem aqui number 2 and number 3. O que é que a gente tem de diferença? Sun é quando está apenas o sol, ensolarado, né? E showers é quando a gente tem sol e chuva, né? Então, number 3. Então, tá aí. Letter A, 4. Letter B, 6. Letter C, 8. Letter D, number 1. Letter E, number 5. Letter F, number 3. Letter G, number 2. And letter 8, number 7. Okay? So, this is the vocabulary about the weather forecast, certo? Então, vocabulário da previsão do tempo. Nessa próxima questão, pessoal, nós temos expressões idiomáticas relacionadas ao clima. O que são expressões idiomáticas? Expressões idiomáticas são expressões que não devem ser entendidas ao pé da letra. Então, por exemplo, quando eu tenho pisar em ovos. Não significa que você vai literalmente pisar em ovos, mas que você tem que andar ou agir de forma muito cuidadosa, cautelosa, talvez para não ferir, não magoar, não cometer nenhum erro, né? Então, também quando a gente usa a expressão mamão com açúcar quer dizer fácil,
né? Assim como a piece of cake, em inglês, quer dizer fácil. Então, não são expressões que devem ser entendidas no sentido conotativo, denotativo, literal, né? O sentido do dicionário, mas sim no sentido conotativo, que é um sentido figurado. Então, aqui esse exercício é para nos ajudar a perceber isso. So, the letter A, snowball chance, uma chance de bola de neve, né? Qual é a chance de uma bola de neve? O que poderia significar isso? Então, nós temos aqui as opções do outro lado. A disturbance about little or nothing, to chat casually, to postpone something, very little chance, there is usually a good aspect of a bad situation, or whatever happens. Então, a snowball chance, uma chance de uma bola de neve, significa very little chance. So, the letter A, number 4, que significa uma pequena chance. So, a snowball chance significa uma pequena chance. A storm in a teacup. Uma tempestade em uma xícara de chá. A gente tem uma parecida, né? Que significa uma tempestade no copo d'água, né? Ou seja, exagerar uma situação. So, a storm in a teacup significa a disturbance about little or nothing. Ou seja, um distúrbio por pouco ou nada, exagerando, né? Uma situação. The next, the letter C, come rain or shine. Nós também temos essa expressão, né? Venha chuva ou faça sol. E a gente usa a expressão faça chuva, faça sol, que significa what never happens. Ou seja, o que quer que aconteça, não importa o que aconteça, ok? The letter D. Every cloud has a silver line. Ao pé da letra seria toda nuvem tem um forro prata, uma cobertura prata. Em que sentido está se dizendo isso, né? Qual é o que se quer expressar quando diz every cloud has a silver line? So it's the number 5. There is usually a good aspect of a bad situation. Sempre há um aspecto bom, uma coisa boa, né? De uma situação ruim. A gente tem que saber tirar, né, uma coisa boa das situações ruins. Letter E, take a rain check. Verificar a chuva. Verificar a chuva, mas em que sentido quer dizer isso? Então, number 3, to postpone something. Ou seja, postergar, procrastinar, como nós já estudamos. E the letter F, shoot the breeze, que é o sentido, né? Ao pé da letra seria tiro na brisa, né? Atirar na brisa, que significa isso. So, it's to the number 1, a disturbance about little or nothing, ok? Não tem, então, the number 2, to chat casually, conversar casualmente, ok? Eu acho que... Bom, então um erro aqui, né, pessoal? Veja, the letter F, number 2, shoot the breeze, é o que corresponde à nossa expressão idiomática jogar a conversa fora, né? Ou seja, conversar casualmente, to chat casually, sem ser um assunto sério, simplesmente conversar, né? Então, jogar a conversa fora é o correspondente ao shoot the breeze. Então, essas são expressões idiomáticas, né, que envolvem as expressões de tempo, né, que nós usamos bastante e que no inglês também há várias. Esse conteúdo ele vai ser aprofundado no 3º ano do ensino médio, mas como a gente está estudando o vocabulário das expressões de tempo, então nós aproveitamos para ver isso, tá certo? Bom, então, como eu disse para vocês, a parte 1 do vídeo seria a correção do exercício. E aí nós vamos ter a parte 2, tá? Que vai ser com as questões do Simple Future, Focus on the Language. Então, vamos assistir também ao 2º vídeo, ok, pessoal?